Olá, meu querido paroquiano virtual, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou falar com você sobre o pecado do pensamento. Nós podemos pecar só com o pensamento e este pecado pode ser mortal, pode ser grave? Diz nosso Senhor no Evangelho que sim, e eu vou comentar sobre isso e vou explicar como nós podemos nos livrar dos pecados contra o pensamento, aliás, dos pecados com o pensamento. Quando a gente fala de maus pensamentos, talvez a primeira coisa que venha na sua cabeça, seja maus pensamentos de cunho impuro, sexual, de cunho da castidade. Mas, na verdade, nós não podemos limitar, não devemos limitar os maus pensamentos somente com relação à castidade. Os maus pensamentos podem ser de ódio, de vingança, de ira, também de impureza. Jesus diz no Evangelho que todo pecado nasce no coração do homem. Antes do adultério, antes do assassinato, antes do roubo, o homem já pecou no seu coração. Então, o pecado ele brota do coração do homem. Então, ele maquina na sua mente, os seus pensamentos, ele planeja aquele pecado. Então, esse maquinar a ação pecaminosa com consentimento, com plena vontade de realizar aquilo é pecado e já é pecado grave, obviamente, se a matéria é um dos 10 mandamentos, se a matéria é grave. E talvez o que mais preocupe a gente sejam os pecados focados ou relacionados à castidade, porque existem maiores tentações a esse respeito, tentações no nosso mundo em que nós vivemos, tentações por causa da nossa formação, por causa daquilo que nós alimentamos durante a nossa vida. Talvez a gente possa ter sido educado, você possa ter sido educado com a certeza de que roubar é errado. Não roube do coleguinha, é feio tirar as coisas dos outros. Que matar é uma coisa horrível, matar alguém é uma coisa horrível. Que trair as pessoas também, trair o esposo, a esposa também é errado. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, e talvez a educação que você tenha tido não tenha sido uma educação cristã, você não tenha sido formado para a castidade, mostrando que a impureza, que a falta de castidade seria, sim, errado também, tão grave quanto matar, quanto roubar, quanto ser corrupto, quanto adulterar e qualquer outro pecado. Mas vamos voltar aqui à questão dos pensamentos. Então, eu posso pecar com o pensamento, apenas em pensar, eu já pequei? Vamos fazer aqui uma distinção entre aquilo que vem na sua cabeça e aquilo que você alimenta na sua imaginação. Existe uma distinção que você precisa fazer, porque sentir raiva, ter um sentimento de raiva, ter um sentimento de revolta, ter um pensamento impuro, vir na sua cabeça uma tentação, provavelmente porque entrou através do olhar, meu vídeo anterior foi sobre isso, mas que lhe vem na cabeça sem que você queira, sem que você busque, sem que você alimente aquilo, bom, isso é normal. Infelizmente, isso acontece muito e muitas vezes, justamente porque nós vivemos num mundo cheio de pecado. E nós temos dentro de nós uma coisa chamada concupiscência, a nossa inclinação para o mal. Infelizmente, a nossa alma ela não é curada, a nossa alma ela não é totalmente voltada para Deus. O será no céu. Sim, no céu nós não teremos mais a tentação, não teremos mais a concupiscência. Seremos, de fato, impecáveis. Não teremos a capacidade de pecar. Mas aqui na terra, nesta vida, nós temos essa concupiscência que nos inclina para o mal, mesmo que a gente não queira. E a nossa virtude é resistir a esta inclinação, não fazer aquilo que a concupiscência está me indicando, mas aquilo que é a vontade de Deus. Padre, então como saber que eu pequei somente com o pensamento? Nós devemos observar se nós consentimos, ou seja, se nós concordamos com aquele pensamento. Você concorda com esse pensamento? Você está de acordo com isso que veio na sua cabeça?
muita gente entra em crise porque existe um problema que é até um problema psicológico, né? Os pensamentos automáticos. E tem pensamentos, podem ser também tentações demoníacas, né? Pensamentos blasfemos contra Deus, contra Nossa Senhora, contra as coisas santas, na missa, com a Eucaristia. Isso é mais comum do que o que parece. Muita gente que você segue, que você gosta, talvez pessoas da igreja, tenham tido já esse tipo de tentação ou esse tipo de pensamento. Eu não quero aqui discorrer sobre a natureza disso, enfim. O que é importante a pergunta que você tem que fazer você concorda com isso? Veio na sua cabeça um pensamento de blasfêmia contra Deus. Você odeia Deus? Você concorda com isso? Ou isso foi uma coisa que veio na sua cabeça? Então, consentir, uma palavra bem simples, é concordar. E na mesma hora que eu pergunto a você se você concorda, você diz assim, não, padre, que é isso? É um absurdo, eu não queria pensar isso. Pronto. Então significa que isso é uma tentação, ou talvez seja um problema psicológico, mas jamais um pecado. Consentir significa concordar. Então, quando é que eu sei que eu pequei com o pensamento? Quando eu alimento com prazer aquele pensamento. Repito, não só sexual, pode ser de ordem de ódio, de ira, de vingança, de qualquer outra coisa. Agora, se eu alimento, sim, ele se torna um pecado. E se torna um pecado grave. Se for contra a castidade, se for contra Deus, se for contra o irmão, sim, é um pecado grave. Então, alimentar a ira, alimentar o ódio, o desejo de vingança, é diferente de uma raiva que vem no seu coração. Claro, se uma pessoa chegar aqui nessa hora que eu estou aqui gravando e vier e pegar minha câmera e quebrar minha câmera, sair correndo, eu vou ficar muito indignado. E vou fazer qualquer coisa para impedir, se eu tiver força, né, que essa pessoa vandalize o meu objeto mais caro que eu tenho, né? Enfim, mas se eu alimento o ódio, se eu desejo o mal, então ali eu já estou pecando. Eu não posso desejar o mal do próximo, entendeu? Vamos usar aqui como exemplo o pensamento do roubo. Então, digamos que você deseje muito um objeto, um relógio, sei lá, que está dando sopa ali em cima de uma mesa, o dono não está vendo, e você tem essa, sei lá, essa tentação, por algum motivo, de pegar aquilo que não é seu. Então, vem na sua cabeça aquele desejo, poxa, eu poderia pegar aquele relógio, ou eu poderia pegar aquele dinheiro, sei lá, eu poderia pegar aquilo que não é meu, né? Algumas pessoas são tentadas com relação a isso. Se vem um pensamento na sua cabeça, esse desejo, isso é uma tentação. Agora, se você planeja o modo como vai fazer, eu vou, sei lá, chegar de costas, eu vou distrair de alguma forma para poder a pessoa se distrair e eu conseguir pegar e sair correndo, ou então ela não perceber. Então esse planejamento significa o consentimento. Então vamos lá, para resumir e acabar. Um pensamento pode ser um pecado mortal? Sim, se ele se refere a uma coisa que é pecado mortal em si, né? Uma coisa que fere diretamente o próximo, que fere diretamente a Deus, o ódio a Deus, por exemplo, ou um pecado contra a castidade. Se vem na minha cabeça e eu aceito aquele pensamento, não é que eu sinto prazer simplesmente, não é que eu sinto vontade simplesmente, mas aquilo, eu concordo com aquilo, eu acho bom aquilo, eu alimento aquilo usando a minha criatividade. Então isso pode ser contra o sexto mandamento, contra a castidade, por exemplo, pode ser com relação aos outros mandamentos, com relação a Deus. Então, se eu concordo com aquilo, né, dificilmente, se você é cristão, se você assina o meu canal, eu tenho certeza absoluta que você não concorda com, por exemplo, uma blasfêmia contra Deus, porque você não odeia Deus, você não odeia Nossa Senhora, você não odeia as coisas santas. Então, estou dando esse exemplo. Então, você concorda com aquilo, você aceita, você gosta de pensar aquilo. Aquele pensamento para você, você acolhe com prazer aquilo. E você alimenta aquilo, então aquilo sim se torna um pecado mortal. E você precisa confessar este pensamento.
cuidado, porque pode vir na sua cabeça 1001 tipos de pensamento, seja da falta do amor ao próximo, seja contra Deus ou contra a castidade, pode vir na sua cabeça, porque você tem a concupiscência. Mas, se esses passos que eu dei, eles não se realizam, você não pecou, né? Ok? Então isso, quero que fique bem claro para você tirar escrúpulos da sua cabeça. Ih, mosquito entrando aqui. Padre, mas como eu faço para não pensar, para não ter esse tipo de pensamento? Aí é outra questão. Aí é o que você alimenta na sua vida, principalmente através do olhar, mas também através do ouvir. Que tipo de conversa você tem? Você participa de conversas indecentes? Você escuta fofocas? Você assiste coisas que te levam a ter esses sentimentos de ódio ou de ira, ou principalmente de contra a castidade? Então, não é simplesmente o pensamento que veio. Observe por que ele veio. Pode ser uma tentação do demônio, tudo bem. Até os grandes santos tiveram tentação. São Francisco, São Bento, existem relatos belíssimos na vida dos santos, onde eles já estavam avançados na santidade, né? Já tinham renunciado a tudo, já amavam a Deus sobre todas as coisas, mas tinham fortíssimas tentações contra a castidade. E você não quer ter. Quem é você, né? Ah, não quero ter, não quero ter tentação contra a castidade. Se até os santos tiveram fortíssimas tentações contra a castidade, para dar um exemplo, né? Então, não alimente. Então, se aquilo você não alimenta, se não entra pelos seus olhos e procura evitar, não colocar lixo dentro da sua alma, então não vai feder depois. E uma outra coisa, não só fechar as portas da sua alma para coisas ruins, mas alimentar a sua alma com coisas boas. Boas leituras, uma boa música, principalmente uma vida de oração. O Santo Terço, mas o diálogo com Jesus, né? Fazer uma visita ao Santíssimo, conversar com o Senhor. Então é a vida de oração que vai purificar o seu coração. Não se desespere, né? Eu sei que talvez, por causa da sua formação, por causa de tantas coisas, de uma vida antes de conversão, um pouco promíscua ou muito promíscua, talvez você seja muito tentado com os pensamentos. Não se desespere, não ache, eu nunca vou me livrar disso. Vai, só que é lento, né? É difícil, né? Talvez leve anos de purificação, mas não desista. Essa é a meta, nossa meta é a santidade. Não desista, né? Lute na oração, lute evitando coisas que podem manchar a sua alma, lute amando a Deus sobre todas as coisas. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.